O adversário ideal para o Botafogo na luta pelo G5 e também a divergência entre João Paulo, presidente do Botafogo Associativo, e John Textor. Eu falo sobre tudo isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês, de antemão, deixarem um like agora, no começo desse vídeo, e também se inscreva no canal, se você não tiver inscrito ainda, e acione o sininho para você receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Considere também tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. Isso mesmo que você ouviu, por apenas R$ 4,99 por mês, você torna-se membro do canal do Caboclo e assiste também em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu, e você que ainda não é membro só vai assistir depois de todo mundo. Além disso, os membros do canal sempre têm prioridade no chat durante as lives aqui no canal do Caboclo. Se você quiser também dar aquela forcinha extra para o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, deixando sua mensagem de apoio, de crítica, sugestão, dúvida, o que você quiser, e eu faço questão de ler aqui nos vídeos que eu gravo aqui, como esse aqui que você está assistindo agora, e também durante as lives do canal do Caboclo. O adversário ideal para o Botafogo nesse momento em que a gente briga pelo G5. Se você me perguntasse, Társilo, você está fazendo muita questão de G5, você está muito feliz de disputar o G5? Obviamente que não. Temporada frustrante, ninguém queria nesse momento estar brigando apenas por uma vaga na Libertadores da América. A gente queria estar lutando por muito mais. Obviamente que a gente sabia lá no começo do ano que repetir o doblete seria uma coisa muito difícil. Não é todo ano e não é todos os times, não são, na verdade, todos os times que conseguem vencer o doblete todos os tempos, todos os anos. Na história, apenas 3 vezes isso foi conquistado, com o Santos lá atrás e o Flamengo recentemente com o Botafogo no ano de 2024. Mas a gente esperava, de repente, brigar por alguma coisa. Afinal de contas, nós disputamos 7 troféus e a gente vai sair de mãos abanando do ano de 2025. O G5 seria mais ou menos uma consolação, porque seria o terceiro ano consecutivo que o Botafogo se classificaria para a Libertadores da América. E, obviamente, se você quer vencer a Libertadores da América, você tem que estar lá. E, além disso, vencer a Libertadores da América também dá vaga na Copa do Mundo de Clubes. Quem gostou de disputar a Copa do Mundo de Clubes quer voltar. É o meu caso, eu quero que o Botafogo possa disputar a Libertadores da América, vencer a Libertadores da América e também tenha a chance de voltar para o Mundial de Clubes. Para isso, é necessário estar lá para a gente poder brigar. E na briga pelo G5, na verdade, eu diria para vocês hoje que apenas Bahia, Fluminense e Botafogo estão disputando realmente, de fato, essa vaga. A gente teve um jogo adiantado, na verdade, que foi Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, com vitória dos paulistas, né? O Bragantino chegou aos 45 pontos, isso inclusive até segurou um pouco mais o Atlético Mineiro, que estava com 44, e a distância mantém-se, né, bem confortável, bem grande, digamos assim, para a primeira equipe fora do G7, né, que é o Bragantino nesse caso, que é o Bragantino, se não me engano, está no G8, né? A questão é que o Botafogo, vencendo o Sport, pode abrir uma distância de 10 pontos, aí você fica com uma vantagem muito mais confortável, e a gente pode dizer, classificação para a Libertadores, mesmo que seja na fase pré-grupos, né, naquele momento em que a gente faz aquele mata-mata ali para poder se qualificar para a fase de grupos, isso praticamente já está garantido. Mas ninguém quer passar, né, por esse perrengue, inclusive de você ter que antecipar o seu calendário, de ter mais jogos mais cedo no ano de 2026 e a gente ter que, sei lá, de repente pegar um time lá na altitude, ter que subir a serra para passar aquele tipo de dificuldade. Não, ninguém quer esse tipo de coisa. Vamos cair logo na fase de grupos, e cair na fase de grupos significa G5. Para isso, a gente precisa tirar o Bahia da nossa frente, que ainda está um ponto na nossa frente. Nós perdemos a oportunidade que tínhamos de ultrapassá-lo se a gente tivesse vencido o Vitória, mas não vencemos. E aí, sobra para a gente, nesse momento, essa reta final, onde nós temos 5 jogos, 3 deles dentro do estádio Newton Santos e 3 deles contra equipes que estão lá embaixo na tabela, sendo, nesse caso, 2 equipes que estão no Z4, como é o caso do Sport e o Fortaleza na última rodada, e o Grêmio, né, que fica ali nessa coisa de, né, vai, não vai,
não consegue engrenar, vem muito mal, só conseguiu uma vitória nos últimos 5 jogos. Então, eu diria para vocês que essa semana o Botafogo pega não somente um, mas 2 adversários que eu consideraria ideais para esse momento em que a gente está disputando o G5 para tentar tirar, inclusive, o próprio Bahia da nossa frente. Já o Fluminense, que também briga pelo G5, tem um adversário muito mais difícil, pega nada mais, nada menos do que o Flamengo no Maracanã, mesmo que seja mando de campo do Tricolor. A questão é que o Fla-Flu é praticamente um jogo onde você tem campo neutro e o Flamengo numa fase muito melhor, brigando pelo título, obviamente, vai com tudo para cima do Fluminense. As chances que o Fluminense tem de perder pontos e, de repente, o Botafogo abrir uma vantagem maior ainda se vencer o Sport é, coloca a gente numa situação extremamente confortável. E também tem a possibilidade do G5 virar G6, né? Desde que o Cruzeiro, obviamente, faça o seu trabalho e vença a Copa do Brasil, abriria assim mais uma vaga, e aí G5 ou G6 o Botafogo estaria classificado para a fase de grupos. Uma outra coisa também seria importante evitar a possibilidade de grupo da morte. Então, gente, G5 vale muita coisa, vale sim para esse final de ano, pelo menos. Não é o que eu queria estar brigando nesse momento, mas é o que nós temos. E o adversário, jogar contra o Sport nesse momento, no primeiro time, oficialmente, matematicamente rebaixado, vivendo uma crise sem precedentes, tendo sido humilhado pelo Flamengo, e não somente humilhado pelo Flamengo, mas humilhado, inclusive, pela sua própria diretoria, que vendeu o mando de campo e expôs a torcida do Sport, uma situação extremamente constrangedora de ver a torcida adversária bem maior no estádio, quase que o triplo de torcedores flamenguistas no estádio contra os torcedores do Sport, que fizeram, digamos assim, uma espécie de um boicote de não ir ao estádio, mas alguns, né, aí que são muito estoicos, né, acabaram indo e acabaram vendo a equipe sendo goleada pelo Flamengo, com 2 jogadores expulsos, inclusive, expulsões um pouco questionáveis, um pouco não, muito questionáveis, principalmente se tratando de expulsões com cartão amarelo, cartão vermelho, que não cabem revisão pelo VAR, sendo que aquele cartão vermelho no carrinho, o jogador do Sport pega na bola primeiro, leva o segundo cartão amarelo e acaba sendo expulso. Porém, isso agora é passado, não interessa, a gente sabe o quanto que o sistema está funcionando pró-Flamengo. O que a gente precisa fazer é o nosso dever de casa. E um jogo contra um Sport que está muito fragilizado, com a moral lá embaixo, não nos deixa nenhuma alternativa sequer entrar em campo amanhã no estádio Newton Santos para vencer e vencer bem. Inclusive, fazendo com que jogadores que não vêm atuando de uma maneira convincente, jogadores que vêm tendo muita dificuldade para conseguir ganhar ritmo de jogo, o caso do senhor Arthur Cabral, o caso do próprio Arthur, que vai voltar a ser relacionado depois dele ter ficado de fora por causa de uma suspensão idiota, por causa de um terceiro cartão amarelo que ele já estava pendurado, tira a camisa para comemorar e acaba levando o terceiro cartão amarelo. Aliás, abre parênteses aqui rapidinho, essa coisa do jogador tirar a camisa, jogar a camisa para o alto e ir comemorar, eu acho de uma estupidez tremenda, e eu acho que jogadores que fazem isso deveriam ser multados pelo clube. Sabe por quê? Não é uma questão de ser tradicionalista, uma questão de ser conservador, não é nada disso, não se trata de nada disso. A questão é que, na camisa que você veste, no seu clube ali, existem patrocinadores, existem empresas que estão pagando para colocar sua marca ali, tanto na frente, quanto nas costas também. No momento que você faz o gol, você sai comemorando, todas as câmeras estão em cima de você. É nesse momento que o patrocinador consegue expor a sua marca de uma maneira mais forte, de uma maneira mais evidente para o grande público. Quando você tira a camisa, né, e vai correndo sem camisa, com aquele sutiãzinho, né, do GPS apenas, né, como se você estivesse colocando ali a sua individualidade acima do clube, acima da marca do clube, né, isso é de uma tremenda burrice e, na minha opinião, como o patrocinador paga para ter sua marca ali, o jogador deveria também ser punido, deveria ser multado se tirasse a sua camisa na hora da comemoração. Ah, Társilo, mas ali é um momento de extravasar, o cara faz um gol, principalmente depois de não estar atuando tão bem, como é o caso do Arthur, né, que vinha numa fase horrorosa, na minha opinião a fase dele não passou, mas vinha numa fase horrorosa,
é aquele momento de extravasar, o cara tá feliz da vida. Meu irmão, não interessa, você é profissional, você tem que entender que se você é profissional e o salário que você recebe do seu clube, um salário muito do bom, né, que você recebe do seu clube, parte dele vem das receitas que o pessoal do marketing, que a dona Paula Yang ali, ó, sua para conseguir, né? Você, na hora de fazer justamente essa junção, né, na hora de mostrar realmente ali que existe, né, uma sintonia fina entre quem está colocando dinheiro e você que está cedendo espaço, você vai e tira a camisa, tem que ser multado, na minha opinião. Isso serve para todos os jogadores, não somente do meu time. Qualquer jogador de qualquer time que tira a camisa e principalmente joga a camisa para cima, deixa a camisa para trás, que eu também acho um desrespeito gigantesco com a camisa, com o símbolo principal da equipe, e agora sim eu estou sendo tradicionalista, o jogador deveria ser multado, principalmente levando um terceiro cartão amarelo idiota, como foi o caso do Arthur naquela situação. Porém, voltando aqui ao que a gente estava falando, vários jogadores do Botafogo, né, que vem rateando, né, que vem tido muita dificuldade de conseguir demonstrar um bom futebol esse ano, e aqui eu vou colocar o Savarino também no meio. Eu acho que esses jogadores têm uma grande oportunidade amanhã contra o Sport de mostrar serviço, de repente desencantarem fazendo gols, como é o caso do Arthur Cabral, que há muito tempo não faz um gol pelo Botafogo, como o Savarino, que há muito tempo não joga uma partida de alto nível pelo Botafogo. Vejo, a última partida, na minha opinião, foi decente, a última não, a penúltima partida foi decente, mas ele precisa mostrar muito mais, porque o ano de 2026 dele, ele está devendo demais, e o senhor Arthur, né, caso ele venha jogar, caso ele entre durante o jogo, que ele também possa mostrar um pouco mais de respeito com a camisa de quem paga o seu salário e também mostrar um pouco mais de respeito ao torcedor que paga seu ingresso para vê-lo jogar e ele não vem correspondendo, beleza? Então, ó, dia para o Botafogo fazer resultado, dia para o Botafogo jogar e jogar bem e garantir o resultado, nada de entrar de corpo mole, nada de entrar pensando que você ganha o jogo a qualquer momento, você tem que resolver, na verdade, o jogo, pelo menos nos primeiros 20 minutos, para que a gente possa ter uma vantagem confortável e, inclusive, até conseguir dosar melhor as energias dos jogadores para uma preparação melhor para o jogo contra o Grêmio, porque a gente não pode pensar em perder jogadores titulares nesse momento para a partida de sábado, que vai ser mais difícil, e a gente vai, obviamente, precisar também do elenco completo. Atenção para os jogadores não tomarem cartão amarelo idiota, porque nós estamos com vários jogadores do time titular pendurados com cartão amarelo e depois a gente pega um Corinthians em Itaquera, em que a gente precisa também, nós provavelmente teremos a chance de conseguir, de repente, fazer um resultado um pouco mais favorável, quem sabe um empate, porque a equipe do David Ancelotti não é uma equipe que a gente possa dizer confiável, que a constância dessa equipe não é uma regra, então logo você ganhando do Sport e eventualmente ganhando do Grêmio também, uma terceira vitória seria algo inédito no caso do Botafogo esse ano, principalmente sob o comando do técnico David Ancelotti. Eu não ia comentar sobre os últimos acontecimentos, não, até porque quando vocês sabem muito bem, durante data FIFA, falta assunto. E sabe quando você abre a sua geladeira, você pega aquele monte de resto de comida, aquele arroz que sobrou de 2 dias atrás, aquele pouquinho de carne que sobrou, você pega um tomatinho, restinho ali de mais não sei o que, frita 2 ovos, mistura tudo, faz aquele mexidão. Geralmente, as notícias durante a data FIFA, os conteúdos durante a data FIFA, nada mais são do que esses requentados, né? E todo mundo sabe que a relação entre o João Paulo e o John Textor, ela já vem, né, desgastada há um bom tempo, desde aquele episódio em que João Paulo foi para a Europa, o Botafogo foi disputar aquele prêmio na França, e naquela ocasião, o João Paulo se reuniu com Jean-Pierre Conté, e ali as conversas já haviam começado. Na época, saiu aquela fala do John Textor, né, que foi, inclusive, interpretada pelos vascaínos como uma galhofa, uma piada e até um menosprezo com relação ao Vasco. E, na época, eu me lembro muito bem de ter falado que não se tratava disso. O recado que estava sendo dado do John Textor naquele momento, de que o Botafogo não era o Vasco, era um recado direto para o João Paulo, para que ele não tentasse fazer, nem pensasse fazer aquilo que o Pedrinho fez no Vasco, que foi acionar a justiça para que o Vasco pudesse retomar o controle da SAF em via a uma eminente
falência do grupo 777, o que, na verdade, acabou se confirmando, e o grupo acabou tendo seus ativos assumidos por uma outra empresa que hoje briga, na verdade, contra o Vasco da Gama na Justiça do Rio de Janeiro para reaver o seu investimento, ou reaver, digamos assim, aquilo que eles entendem que é direito deles. O João Paulo, em nenhum momento, na minha opinião, pensou em retomar o controle do Botafogo, até porque existe esse entendimento no associativo do Botafogo de que não há a menor possibilidade do Botafogo SAF, ser controlado, administrado pelo associativo. O que ele queria, na verdade, e eu acho que ele está muito certo de ter feito isso, era buscar garantias que o Botafogo conseguiria terminar o ano e talvez também buscar garantias de que o Botafogo poderia ter pelo menos um mínimo sendo respeitado, um mínimo contratado, na verdade, sendo respeitado para o ano de 2026, algo que, infelizmente, ele não conseguiu garantir, porque os sócios da Eagle, sócios minoritários, como o caso do Jean-Pierre Conté, inclusive acabaram sendo destituídos pelo próprio John Textor recentemente, e o John Textor colocou pessoas de sua confiança dentro da Eagle para que ele não corresse mais o risco de que o associativo estivesse conversando com seus sócios pelas suas costas e falando sobre possíveis saídas para o Botafogo sem, inclusive, o John Textor estar presente ou sem o John Textor estar à frente do Botafogo. E aí, tudo bem, até aí tudo bem, você está vendo uma guerra de interesses, o João Paulo defendendo os interesses do Botafogo, que ele é mandatado para isso, e o John Textor defendendo os interesses do investimento dele, se ele vai conseguir ou não fazer com que o investimento dele não naufrague, ou pelo menos consiga evoluir. Isso é outra história e vai depender muito da capacidade que ele vai ter de investimento e também de conseguir parceiros que queiram investir no Botafogo. E aí começam aquelas historinhas, aquelas falsas dicotomias ou falsas polêmicas, na verdade, para que ele consiga ganhar, digamos assim, as manchetes. E vocês sabem muito bem, né, que o GE publicou uma notícia a respeito do ano de 2026 do Botafogo, do planejamento de que o Botafogo não faria investimentos pesados em jogadores, o investimento seria, digamos assim, muito parecido com aquilo que o Botafogo fez em 22, em 23, e por investimento pesado, entenda-se aqui, investimentos da ordem de 20 milhões de euros, investimentos como a gente fez no Luiz Henrique, ou até mesmo investimentos como o Botafogo recentemente fez no Santi Rodrigues ou no próprio Arthur Cabral. Esse tipo de investimento não está no horizonte e acho realmente que não deveria estar, que o Botafogo deveria assumir, principalmente mediante a um cenário financeiro muito preocupante, beirando o caótico, com uma dívida gigantesca na SAF, não é a dívida do associativo que a SAF é fiduciária, mas a dívida da SAF, dívida nova, contraída, dívida nova, né? Para que essa dívida não escale mais, que o Botafogo, inclusive, trabalhe no mercado de maneira mais inteligente, buscando justamente os talentos por valores mais baixos ou até custo zero, e futuramente, obviamente, fazendo boas negociações, como é o caso do Igor Jesus, que a gente sempre menciona. Eis que o Textor aparece desancando as meninas, né, a Bárbara e a Jéssica, no GE, dizendo que, inclusive usando uma ironia que, na minha opinião, foi muito mal colocada, e, na verdade, querendo dizer ali que não há falta ou escassez de recursos para que o Botafogo invista em jogadores, invista em talentos, né? O Botafogo acaba de contratar o Regis junto ao esporte, a princípio ele chega para o sub-20, e é um investimento de algo em torno de US$ 1,5 milhão. Esse tipo de investimento não é um investimento que a gente possa dizer que é vultuoso, é um investimento aposta, até porque o jogador tem 18 anos, a gente não sabe nem se ele vai vingar. Esse tipo de aposta faz muito sentido, na verdade. O que não faz sentido é você pagar US$ 7,5 milhões ou 7,5 milhões de euros, sei lá, num jogador como o Juan Cruz. Isso aí, na minha opinião, beira loucura, né? E assumidamente isso na minha opinião, o maior erro de todos os tempos do scout do Botafogo nesse momento, chancelado, obviamente, por John Textor. E aí, pinta aquela cena, na minha opinião, bem cafona, bem mequetrefe, do CFO do Botafogo, que foi para os Estados Unidos participar de um evento lá, e foi convidado pelo John Textor, e aí ele faz aquele vídeo mostrando o casarão, a mansão da família Textor,
como se fosse ali uma demonstração de dinheiro. Vocês estão achando que eu estou quebrado. Ninguém está achando que o John Textor está quebrado. Aliás, vou até aproveitar a oportunidade para dar uma dica de inglês. Existe uma expressão em inglês, que obviamente o John Textor é muito familiarizado com ela, que é put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is nada mais é do que simplesmente você agir de acordo com aquilo que você diz ou aquilo que você acredita. Se você está se você tá exibindo que você tem tanto dinheiro, se você está fazendo tanta ostentação, mostrando assim que você tem tanto dinheiro, uma coisa poderia ser feita. Por exemplo, por que não diminuir o passivo da SAF do Botafogo? Por que não conseguir pagar as dívidas de curto prazo que o Botafogo tem? Aliás, vai precisar pagar, porque com a implementação do fair play financeiro, o Botafogo não vai poder carregar dívidas curtas, de curto prazo, irrelevantes, para o ano de 2026, sob, inclusive, a pena de levar um transfer ban, de não poder contratar jogadores. E se também você está ostentando tanto dinheiro, se capital não é o que te falta, então a gente pode presumir que o Botafogo estará no mercado buscando talentos do nível do Bitelo, do nível do Wendel, jogadores que são teoricamente já comprovadamente muito bons e que custam uma fortuna, que custam muito caro. Eu não acho que essa seja a política do Botafogo. Então, se você tem tanto dinheiro, se você está ostentando tanta grana mesmo, put your money where your mouth is. Agora, é esquisito você ver um funcionário do clube, como é o CFO do clube, que deveria, inclusive, ter uma postura bem mais austera, bem mais profissional, fazendo, digamos assim, às vezes, de porta-voz do Textor, principalmente para esse tipo de assunto, que, na minha opinião, acaba saindo tiro pela culatra. Bola fora, poderia ter, obviamente, sido evitado, e, na minha opinião, é somente uma demonstração cafonérrima, né, de dinheiro, ostentação de luxo, quando principalmente você está se comunicando com a sua torcida, em que a maioria esmagadora da sua torcida faz um sacrifício gigantesco para ser sócio-torcedor, para estar dentro do estádio Newton Santos, pagando transporte precário, comida de péssima qualidade dentro do estádio, preços abusivos, na minha opinião, e às vezes a gente ser obrigado a ver jogadores do naipe como Juan Cruz e Elias Manuel. Ninguém aqui está reclamando das conquistas que nós tivemos, mas um pouquinho de bom senso numa hora dessa cairia muito bem, e eu acho que faria bem para a imagem de todo mundo, para a imagem do Botafogo, para a imagem, inclusive, do próprio John Textor, e para quem não tem a sua imagem pública muito divulgada, começou muito mal o CFO do Botafogo. Eu quero saber se você concorda, discorda de tudo isso que eu estou falando. Se você discorda, tá tudo bem, não tem problema. Coloca aí embaixo a sua opinião, seus comentários, que eu quero saber. E se você também concorda com o fato de que o jogo contra o Sport é o jogo para o Botafogo fazer um jogo tranquilo, garantir uma vitória confortável, convincente e também aproveitar para recuperar os jogadores que não vêm performando muito bem no Botafogo, como é o caso de Savarino, Arthur Cabral e o próprio Arthur, eventualmente, se vier a entrar durante o jogo. Eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa seu like aí, também se inscreva no canal do Caboclo e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Considere tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e também você pode contribuir enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.